Na aula de hoje, nós vamos abordar uma problematização bem importante acerca do termo, ou melhor, dos termos inclusão escolar. Mas antes, pegue sua agenda, seu caderno, abra sua pasta aí do Word, caso você optou por esta opção, e já inicie as suas anotações, não perca nada. Faça um mapa conceitual, organizem da melhor forma possível para que você possa usufruir de todos os conhecimentos, de todas as problematizações, curiosidades, inquietações que eu propor nessa discussão na nossa aula de hoje. Então, vamos pensar acerca do nome, inclusão escolar. O que significa a palavra inclusão? Inclusão, numa forma geral, é quando a gente pensa em todos os sujeitos que, de certa forma, eles estão excluídos dentro de uma sociedade. E, para além disso, todos nós pertencemos ao conceito de inclusão, à essência dessa palavra. Então, inclusão, ela não diz respeito apenas ao público-alvo da educação especial, e ela também não diz respeito apenas aos estudantes com altas habilidades e superdotação. Por isso, é bem importante que nós tenhamos clareza do sentido dessa palavra. Muitas vezes, as utilizamos de forma indevida para representar alguns fatores que permeiam mais o campo da educação especial. Dessa forma, eu deixo algumas inquietações, ou melhor, faço algumas problematizações para que a gente possa ampliar o nosso conceito acerca dessa palavra. Parece uma temática bem debatida, uma temática que praticamente a gente encontra conhecimentos em muitas redes sociais, em muitos livros, e praticamente, né, desde a Constituição Federal de 1988, que a gente vem discutindo esse termo inclusão escolar. Mas mesmo assim, eu acho bem pertinente nós ainda tecermos alguns olhares para esta palavra, porque ela vai nos direcionar alguns conhecimentos e alguns pensamentos dos quais nós ainda não paramos para poder refletir. O nosso dia a dia, ele é bem corrido, todos nós temos as nossas atribuições, temos os nossos trabalhos, as nossas famílias, e aí, geralmente, nós temos acesso a uma gama de informações, mas é bem pertinente deixarmos claro que nem todas as informações, elas se transformam em conhecimento. Por isso, eu acredito que é relevante trazermos estes termos aqui para a nossa roda de discussão, para que possamos olhar, descortinar, refletir acerca do que ela significa na nossa prática pedagógica, acerca do que ela significa na nossa vida enquanto docente, enquanto pessoa da família, enfim, enquanto cidadão. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que é inclusão escolar? Anota o seu conceito no seu caderno. Não tem problema se você já está cansado de ouvir sobre inclusão, o que é esse termo, não tem problemas. Mas agora é o seu momento. Olhe para você. O que você pensa acerca da palavra inclusão? Posterior, o que você pensa agora? Inclusão escolar. Sabemos que inclusão escolar é a inclusão que ocorre dentro do espaço escolar. Nesse viés, nós todos somos passivos de inclusão. Quem já não se sentiu excluído por algum fator, por alguma ação, por alguma atitude? Então, todos nós precisamos ter esse olhar inclusivo para com todos, e não somente para com o público da educação especial. Geralmente, o público-alvo que pertence à diversidade são o público que a gente mais luta para se ter uma inclusão mais digna. No entanto, não podemos esquecer que nós também pertencemos à essência dessa palavra, o que ela nos representa. Agora, nós vamos avançar o nosso olhar, ou esticar um pouquinho mais o nosso olhar.
Quem é o público-alvo da educação especial? Você sabe? Anota aí também. Então, o público-alvo da educação especial são as pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. É importante nós olharmos para esta pergunta. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que por que os estudantes com altas habilidades de superdotação, eles são público-alvos da educação especial. E hoje eu quero deixar isso muito claro aqui na nossa aula. Eles são público-alvo da educação especial devido a eles necessitarem de atendimentos mais específicos, de um olhar mais acentuado, de políticas públicas que assegurem as suas habilidades da forma como eles merecem, da forma como eles, né, desejam. Não que os demais também não tenham que ter essas políticas públicas voltadas para as suas necessidades. Mas quando se trata do público-alvo da educação especial, nós estamos falando de um público que foi excluído historicamente. Então, se nós voltarmos hoje na história, no percurso histórico da educação especial, nós vamos ver que essas pessoas, elas foram excluídas, né? Se nós olharmos lá na época dos Espartas ainda, muitas delas eram sacrificadas, porque as pessoas não acreditavam no seu desenvolvimento, no seu potencial, e também porque existem outros contextos por detrás dessa situação, que nós não vamos entrar nessa discussão, neste momento, para não fugirmos aqui do foco da nossa aula, que é discutir a vida escolar dos estudantes com altas habilidades por dotação. Fica um desafio. Se isso te gerou uma inquietação, anota. Anota, faça uma busca. Eu vou deixar também um material para que você possa se aprimorar e potencializar ainda mais a sua compreensão acerca disso, que é bem importante, para nós entendermos por que hoje nós lutamos tanto pelos direitos das pessoas com deficiência. E trago também algumas inquietações iniciais, alguns questionamentos para movimentar o seu pensamento juntamente com o meu. Estamos aqui numa troca, mesmo que nós não estamos em tempo real, mas você em algum momento irá me ouvir, assim como também eu vou falando aqui e ofertando sempre o meu melhor para aqueles que irão usufruir desse conhecimento posterior. E isso me satisfaz e me faz me autoquestionar em muitos momentos da minha fala também. Então, é um conhecimento que eu repasso, mas ao mesmo tempo também aprendo muito. Então, as inquietações aqui que eu trouxe, a primeira diz assim: quais experiências estes sujeitos estão promovendo na escola? É bem legal nós pensarmos nessas experiências. Eu tenho um livro do autor Jorge La Rosa, e sempre quando eu entro no assunto da experiência, eu lembro deste livro, onde Jorge La Rosa, ele diz que a experiência é tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que nos passa, que nos transforma, que nos molda. Então, todos nós somos o quê? Sujeitos da experiência. Isso que é legal. Esse momento que nós estamos aqui junto, trocando tela, mesmo que talvez em tempos diferentes, mas isso é uma experiência. O momento da nossa aula é uma experiência. Que tipo de aula eu estou promovendo? Quais metodologias eu estou proporcionando? Como eu estou deixando o meu estudante ser protagonista? Será que ainda estou sendo detentora do conhecimento? Será que somente aquilo que eu penso prevalece durante as aulas? Então, essas experiências, elas precisam ser colocadas na nossa roda de discussão. Elas precisam ser pensadas, isso é urgente. Por quê? Por experiência própria, por experiência de sala de aula, se nós não começarmos a pensar no tipo da aula, a influência dessa aula no nosso meio. E aí eu trago uma outra pergunta: o que é uma aula? O que ocorre no acontecimento de uma aula? Às vezes, nós olharmos para o significado da palavra aula, pode ser que esteja lá, isso é algo empírico, tá, gente? Pode ser que talvez o conceito seja outro. Aula, aquilo que a gente desenvolve na escola ou em outro momento, que tem um público, tal. Nesse viés, o que eu quero que vocês entendam? Que não é simplesmente só isso, ou que não é só esse conceito, e não é só aquele conceito dicionarizado, mas como que se dá essa aula na prática,
Como é que nós valorizamos a nossa aula? Como que nós estamos interagindo com o nosso público? Quais aulas estão sendo pensadas? Que tipo de aula estou pensando? Será que eu ainda estou arraigada num sistema de ensino engessado? Será que eu ainda estou promovendo aquela aula que não molda, que não transforma, aquela aula que não mexe, aquela aula que é uma réplica daquilo que o livro propõe, que a apostila propõe, que o material didático propõe? Mas o que eu posso fazer com isso? E em meio a todas essas discussões, eu trago também uma outra pergunta. Como estão os currículos escolares e as políticas públicas? Por que eu trouxe esse assunto para a nossa discussão? Talvez falarmos de currículo caberia um outro curso, por conta do contexto, da complexidade que esta palavra traz. No entanto, não tem como falar de inclusão escolar, não tem como falar da vida escolar dos estudantes público-alvo da educação especial, mais especificamente, aqueles com diagnóstico de altas habilidades por dotação, sem mencionar currículo, sem mencionar as políticas públicas. Por quê? Porque são elas que regem, que organizam as nossas práticas pedagógicas. Por muito que a escola tenha a sua proposta pedagógica, mas essa proposta pedagógica, ela não foi criada do nada. Essa proposta pedagógica, ela foi criada a partir das políticas públicas, elas foram criadas a partir das legislações que regulamentam a nossa prática. Agora, olhando para tudo isso, olhando para o estudante com altas habilidades por dotação, como nós podemos movimentar? De um lado, nós temos as políticas públicas, nós temos a proposta pedagógica da escola. Do outro lado, nós temos o estudante. O que eu trago para a nossa reflexão, olhando para estes dois panoramas? Precisamos ter, ou pelo menos tentar, manter um equilíbrio, para não sermos assim tão extremistas. Geralmente, nós costumamos ser extremistas com algumas situações. O que eu quero dizer com isso? Quando trazemos as políticas públicas, trazemos com uma intensidade que não tem espaço para o estudante se movimentar na aula. Quando não consideramos as políticas públicas, nós tendemos a deixar a aula também sem um direcionamento, talvez. Falta ali alguma coisa, que nós sentimos falta disso. Isso é o que? É o extremo. Então, às vezes, a gente sai de um extremo e nós vamos para um outro extremo. É o que a gente precisa, às vezes, parar para refletir. Temos as políticas públicas, temos a proposta pedagógica, temos o estudante, a aula, planejamento. O que podemos fazer com tudo isso? Olhar para cada um desses elementos e trazer aquilo que realmente vai acrescentar, aquilo que realmente vai fazer sentido para a nossa aula. Uma outra pergunta: qual é o momento que este estudante, ele também participa do planejamento? Qual é o momento que este estudante foi convidado para participar da construção da proposta pedagógica da escola? Isso é protagonizar. Será que nós estamos deixando os nossos estudantes ser protagonistas realmente? Ou será que nós estamos ainda encapsulado numa política sem conseguir sair dessa cápsula para descortinar a prática pedagógica com mais ênfase voltada para o protagonismo dos estudantes? São algumas reflexões, e eu tenho certeza que essas perguntas nos faz viajar, e isso que é bem interessante. Fazermos essas viagens, buscarmos estes conhecimentos, para que possamos aí sempre ofertar o nosso melhor acerca dessa proposta, acerca destes conhecimentos, né, que nos traz aí tantos benefícios para nós e para os nossos estudantes também. Por isso que é importante nós problematizarmos o termo inclusão escolar. Eu sempre acho pertinente essa reflexão, essa problematização, que é muito simples a gente olhar para a palavra inclusão. Inclusão significa isso. Na escola significa isso. Tudo bem. E lá na prática, como tudo isso ocorre? Precisamos sair do campo
da fundamentação do campo da teoria e também olharmos para a prática, porque ali na prática acontecem muitas situações das quais nenhuma teoria, às vezes, dá conta de explicar. Às vezes, nós temos ali um estudante que olha para o nosso planejamento, se sente frustrado por não conseguir, por não se sentir parte daquele processo, por não se sentir empoderado daquelas discussões. E se nós, às vezes, potencializamos a aula, nós também teremos aqueles estudantes que não irão conseguir acompanhar esse currículo. Por quê? Esse planejamento. Por quê? Porque a aula vai estar exigindo um nível de conhecimento, um nível de criticidade talvez muito alto, que foge do nível, das competências que aquele estudante já adquiriu. Nesse viés, eu trago outra palavra para a nossa discussão, que é o quê? A governamentalidade. Anota essa palavra aí, ela é muito importante, ela nos traz um conhecimento incrível. Então, a governamentalidade, eu trago ela a partir das leituras, das pesquisas que eu fiz de um estudo para o mestrado, que é do Michel Foucault, filósofo que pesquisa na diferença. Anota o nome dele aí também no seu caderninho, depois você pode pesquisar um pouquinho mais, se você não o conhece, você já conhece, tranquilo, mas se você ainda não conhece, eu sugiro que você pesquise um pouco mais sobre esse autor. Ele me ajuda a olhar para a educação especial com outras lentes que durante toda a minha jornada de experiência eu não tinha conseguido visualizar esse outro lado ainda. Por isso eu deixo aqui como sugestão para que vocês possam fazer aí uma leitura mais acentuada do Michel Foucault. Ele escreveu o livro Vigiar e Punir, Arqueologia do Saber, dentre outros livros. Eu vou deixar um site do Alfredo Veiga Neto, um autor que tem se dedicado a pesquisar, tem se dedicado aos estudos Foucaultianos para te auxiliar. No site do Alfredo, você vai encontrar muitas teses, dissertações, que vêm nessa perspectiva dos estudos Foucaultianos, que é muito bom. Nos tira daquele campo da certeza, daquele campo de ter uma resposta pronta, e nos leva para um exercício de incomodação. E ali nós vamos vendo quanto nós temos potencial para desenvolver a nossa prática, sem precisar ficar correndo atrás, literalmente, de receitas pedagógicas prontas, que deu certo, que isso não existe. Se deu certo em uma determinada sala de aula, na outra, com certeza, não vai ter como ser igual. Essa discussão ela é muito clara quando nós temos duas turmas do mesmo ano. Um exemplo, 2 terceiros anos do ensino médio. Às vezes eu faço o mesmo planejamento, mas na hora de colocar esse planejamento em prática, numa turma do terceiro, ela flui maravilhosamente. Na outra turma, eu já preciso, às vezes, acrescentar mais informações ou retirar informações, preciso seguir outros percursos, outras discussões. Então, tudo depende da turma. Por isso, não tem como nós padronizar. Já conversamos muito sobre isso nas aulas anteriores, padronização. Precisamos cuidar com esta palavra. E aí, agora, essa governamentalidade curricular, ela nos traz o seguinte posicionamento. Olhar para a escola, visualizar os sujeitos. Quantos desafios, pensar nas habilidades de cada um, potencializar essas habilidades, promover o exercício do pensamento, valorizar o estudante dentro de uma perspectiva da formação integral. Não é fácil, né? Mas problematizar as cenas que circundam a governamentalidade intraescolar, com base em estudos Foucaultianos, não se refere apenas às práticas de ensino, que envolvem a formação escolar dos estudantes. Para além desse olhar, é importante tensionar o olhar para a maneira como governamos e somos governados. Olha que interessante. Nós estamos dentro de um processo onde temos contatos sociais. A sala de aula é um ambiente muito rico dessas experiências.
Quando nós propomos para os nossos estudantes, numa determinada aula, que nós vamos lá e a gente começa a debater um assunto, esse assunto vai gerar uma certa criticidade para o nosso estudante, vai gerar um desconforto. Esse desconforto vai promover um debate, vai promover uma interação. Nesse viés, essa governamentalidade, o autogovernar-se, é o que eu vou fazer com estes conhecimentos. Eu vou participar dessas discussões, eu vou ajudar nessas discussões, eu vou crescer, eu vou refletir a partir dessas discussões. Como eu farei mediante essa prática da governamentalidade? E como nós nos autogovernamos dentro do processo do ensinar e do aprender, que é algo bem interessante. Nem sempre que nós ensinamos, alguém vai aprender, porque nós temos também que descortinar, problematizar o conceito da palavra ensino. Às vezes, nós temos uma concepção de que todo mundo tem que absorver tudo o que nós falamos, e não é bem assim. A mesma coisa acontece aqui nesse curso, sobre as altas habilidades de superdotação. Eu estou aqui trazendo elementos, problematizando, descortinando, desconstruindo. Você que está me ouvindo, você está fazendo várias associações, e muitas dessas associações você vai adquirir outras competências de conhecimento, outras competências na sua forma de ver o determinado assunto, na sua forma de pensar sobre esse determinado assunto. Isso é como você está se autogovernando mediante esse conhecimento. E os nossos estudantes, eles se autogovernam dentro desse processo. No momento em que a gente faz o movimento da aula, como eles reagem a esse movimento da aula? Isso é o quê? O acontecimento da aula. Então, essa governamentalidade, ela não diz respeito a simplesmente ao ato do eu ensinei, você aprendeu, não, mas é aos mecanismos de movimento do pensar, o exercício do pensamento que nós vamos propondo ao longo das nossas discussões em benefício àquele que estão nos ouvindo. Nesse viés, né, nesse contexto, posso de antemão apresentar o movimento desse trailer. Aprender, ensinar, interagir, autogovernar, pedagógico, né, que traz para as nossas discussões as seguintes cenas. Vamos falar sobre cultura, as diferenças, a identidade, a subjetividade, a singularidade, governamento e autogovernamento. Então, a governamentalidade, ela diz respeito a todos esses aspectos de como nós nos autogovernamos com esses saberes, com esses diferentes saberes que nos movimentam. Ok, gente? Anotou aí a palavra governamentalidade na perspectiva de Michel Foucault? Anota também aí para você pesquisar, né, depois outros dispositivos lá, o governamento, o autogovernamento. É bem importante você ter isso muito claro na sua memória. Isso vai te ajudar não só a trabalhar com os estudantes com altas habilidades por dotação, mas isso também é um conhecimento que vai agregar para toda a sua vida, sua experiência enquanto docente e enquanto pessoa. Ok? Então, vamos finalizar a nossa aula e na próxima já vou retomar, trazendo um pouco mais dessa conceituação do governamento, do autogovernamento, altas habilidades e a superdotação. Ok? Anota aí, aproveita e até a próxima aula.